Fala galera, tá começando mais um episódio do Acabou Café, o podcast do Arc Code. Eu sou o Lucas e a gente tá aqui hoje pra falar sobre desenvolvimento de jogos. A gente tá aqui hoje, como sempre, com o João. Tudo bom, João? Fala, Lucas, beleza? E aí, galera, tudo bem? Vamos lá bater um papo sobre esse assunto novamente, que é um assunto bem legal. Nossos convidados de hoje, primeiro, que já esteve aqui com a gente hoje pra falar sobre videogames, sobre jogos, sobre a história dos jogos. Daniel, tudo bom, Daniel? Fala aí, Lucas, tudo bom, pessoal? Estamos aí de novo pra tentar conversar um pouquinho. E o nosso queridíssimo, que já é da casa, já é da família, já é nosso pequeno pupilo aqui, o grande Raulzito. Tudo bom, Raul? E aí, Lucão, e aí, Johnny, mais uma vez é um prazer estar aqui, caras. Muito obrigado pelo convite, bora conversar, mano. Eu queria agradecer o Raul, porque semana passada todo mundo cancelou, o João cancelou, e eu falei, Raul, o Raul falou, não, gente, se vocês precisarem, eu matou no peito aqui e falou, eu colo, eu seguro isso aí. Fala aí, João. Era isso que eu queria comentar. Se eu sumir do nada, eu desaparecer e nunca mais, sei lá, falar com ninguém, alguma coisa aconteceu. Por favor, procure-me por aí. O Raul saberá informar. Eita! É só no os podcasts novos vão foi. É João? Quem é João? Nunca ouvi falar do João. O Raul tá aqui desde o começo. Nós nunca chamamos em Guerra Coerosa. Nunca teve esse tal de João aqui. João? Nós sempre chamamos em Guerra Coerosa. Beleza, galera. Aí, Daniel pegou a referência ao George Orwell. Vamos lá. Opa! Bom, acho que legal dar um pouquinho do background de vocês, né? Raul, pode começar falando aí sobre o que você manja de videogame, de criação de jogos, desenvolvimento de jogos. Então, cara, é meio difícil falar sobre isso, né? Meu background ele é um pouquinho raso, vamos dizer assim, né? Eu comecei a estudar algumas coisas mais para tentar desenvolver alguma coisa mobile, tem uns 2 anos que eu comecei a ver um pouco de Corona SDK, para poder ver um pouco mais dessa parte do desenvolvimento, né? E também eu estudei um pouquinho de Unity junto com desenvolvimento 3D para jogos dentro da plataforma da Unity, que para mim até agora tem sido uma das melhores para essa parte de desenvolvimento de games. O Asset Store deles é bem vasto e tem bastante coisa gratuita para você pegar e conseguir utilizar, né, para você criar um jogo a partir do zero. E basicamente essa tem sido a minha jornada até aqui. Eu comecei a fazer um curso na Saga de desenvolvimento de games, acompanhei bastante coisa lá, tanto na modelagem 3D, criação de cenário, concept de personagem, criação de arte, e por aí vai, até escultura 3D eu já fiz. Então, tô me envolvendo bastante nesse mundo. Já falei que se dependesse de mim eu largava tudo para virar desenvolvedor de jogos, né? Mas a gente tem que pagar conta, então eu ainda tô aí trabalhando como programador e tô aí nessa vida. Você tá mutado. Você tá mutado, Lucas. Deixa aí, que eu falei. Falei, bacana, muito bacana. E você, Daniel, dá um pouquinho do teu background, você tem um pouquinho mais de experiência também já Eu no tenho um mercado. pouquinho mais de experiência. Hoje sou líder técnico, na verdade. Eu administro um time que mexe com desenvolvimento. Então, eu não trabalho com desenvolvimento de jogos. Eu já mexi com o Corona SDK, com o Lucas, por sinal. Então, tenho uma experiência junto. Eu estudei um pouco de Unity, a parte de modelagem 3D. Eu fiz alguns cursos sobre. Unity é bem legal e ele é bem aberto, né? Você consegue fazer um jogo 2D, um jogo 3D, você consegue entrar, modelar. Eu não acho tão interessante a parte de física dele, acho que às vezes dá umas bugadas muito loucas a parte de física. E eu também estudei um pouquinho de Unreal Engine, porque eu acho muito legal, aí sim eu acho legal a parte de física, algumas coisas ele te expande muito as opções. Também mexi um pouquinho com a CryEngine, só que ela é muito mais, sei lá, complicado um pouquinho, ou se você quiser fazer algo do zero, foi traz tudo muito pronto, você sobe o mapa, sobe não sei o que e começa a fazer um FPS. Mas, no geral, eu sou programador, meu background é esse, mas jogo desde sempre, então é uma coisa que eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito da parte de física, da parte que entra isso, a parte de colisão, o Lucas conhece bem, a parte de colisão, a parte de passar, a parte do que o jogador pode ou não fazer. Mas é isso aí, né? Não trabalho com isso, seria uma coisa muito legal, como o Raul falou, trabalhar com desenvolvimento de jogo seria muito legal, é uma coisa que eu gostaria de ter essa experiência, mas é muito complicado
no Brasil você vê esse tipo de coisa. Acaba entrando muito aquele joguinho para celular, um joguinho muito simples, umas coisas que basicamente servem para colocar anúncio ou vender, então é meio, pelo menos para mim, é um pouco... É uma indústria pequena, no Brasil é meio pequeno, então se torna meio frustrante caso você quisesse trabalhar com coisas assim. Acho que basicamente é isso. Bacana. Legal. Bom, dando esse background, né, do nosso projeto juntos, nosso TC, acho que a gente já comentou aqui, foi um jogo em Corona SDK. A gente ainda tá no meio da pandemia, Corona ainda é uma palavra complicada, É uma mas palavra foi isso aí. complicadíssima. Mas é uma SDK que a gente programa em Lua, que é uma linguagem brasileira, e ela te oferece várias coisas para você programar para mobile. Hoje ela já também gera build para Windows e para Linux, se não me engano. E acho que para Mac também. Para Mac, ele gera para iOS. E além do APK, né, claro, né? Isso. Gera para iPhone, para Android, era o começo já dele. Bom, uma coisa legal que você trouxe é a questão da física, né? Quando a gente pensa, é uma coisa muito intuitiva para a gente, João já quitou, é uma coisa muito intuitiva para a gente, hoje foi cedo, para a gente de pensar que as coisas caem, as coisas se chocam, né? Mas para o computador é tudo neutro, é tudo... não existe essa questão de física, né? De contato entre os objetos, a não ser que você defina isso. Então, a maioria das SDK já te dá alguma coisa para você conseguir configurar que uma coisa ela tem física e outra não. E pode parecer jogos, tipo, pensar, porque não tem um padrão de ativado de física em que tudo funciona. Então, até tem, mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, no jogo que a gente estava fazendo, se a gente habilitar a física de queda de objetos, né, o personagem cai no chão. Só que o nosso mapa é um mapa 2D deitado. Nosso personagem tem que correr para cima e para baixo, para um lado e para o outro dentro do mapa. Então a física não. Então a gente tem que impedir que essa característica de gravidade da física seja aplicada naquele contexto. Porque a forma como o mapa está desenhado, a gente está vendo ele de cima. A gente não está vendo ele de frente. Então esse tipo de coisa são coisas que você tem que física. Pode falar aí, Daniel. Sim, claro. E além de tudo, assim, a física não é tão igual para sempre. As coisas, se você habilitar a gravidade, por exemplo, tudo vai cair no mesmo ritmo. E as coisas não tem porque para o software, ou para quem está desenvolvendo, é tudo um molde 3D ou 2D, dependendo do jogo. Mas é tudo um molde. Então, sei lá, um tijolo é uma coisa, por mais que na gravidade tudo caia junto, claro, mas se você colocar uma folha, você tem que considerar isso. Dependendo do tipo do joguinho que você está fazendo um jogo de corrida, quando você se choca com algo, para onde você tem que voltar, como as coisas tem que desmontar, é diferente. Como a gente vive disso, a gente imagina que é tudo igual, né, a física, não é, as coisas são diferentes. Fala, João. Cara, voltando, você comentou essa parada de como as coisas se colidem. É uma coisa que eu não consigo, nunca, eu não tenho muito contexto de desenvolvimento de jogos, nunca tentei fazer nada, mas é uma coisa que eu sempre tive curiosidade de entender como que é modelado dentro do jogo, por exemplo. Tem um objeto, se você for querer colocar, por exemplo, uma caixa, você vai mapear todos os pixels ali, creio eu que seja isso, e vai falar, ó, bateu aqui, XYZ, mais ou menos isso. Como que você faz isso para objetos que não são totalmente, vamos supor, que não são quadrados, vamos dizer assim? São objetos, por exemplo, um triângulo. Assim, como é que você faz ele passar aqui e não colidir, entendeu? Eu não sei, eu gostaria de entender um pouquinho sobre essa parte. Pelo menos pensando em Unity, que foi o que eu mexi bastante. Quando você modela um objeto, você coloca lá o seu triângulo, que seja lá o que quiser. Ele entende bem entre aspas, como se fosse uma classe, que é o seu objeto triângulo, e você diz para o jogo que aquele triângulo, aquele objeto 3D modelado, pode ser um triângulo, pode ser uma pirâmide, pode ser uma coisa, aquilo vamos colocar essa palavra de novo, é colidível com algo. Então, às vezes, você não precisa mapear inteiro seu pixel por pixel. Você diz para o software que aquilo é um objeto. No caso do Corona, que a gente fez 2D, aí sim, você tem um mapa desenhado em 2D e você delimita aonde as coisas colidem e o que colide. Porque você pode também dizer que algumas coisas podem atravessar ou pode passar. Eu acho que o Lucas lembra bastante disso, né? Sim, com certeza. Basicamente, a gente tem um mapa estático embaixo e por cima a gente desenha um mapa de colisão,
que são as bordas onde as coisas podem bater ou não podem bater. Então, você tem um mapa visível e você tem um mapa invisível, que é só uma linha de colisão que permeia o mapa inteiro. Então, você sabe que quando você bater ali naquela área onde tem aquele símbolo de colisão, você não deixa o personagem passar por aquela área. Quer comentar alguma coisa? Raul, Daniel? Alguém levantou a mão? É basicamente isso mesmo, tanto dentro da Unreal, a Unreal Engine, ela tem algumas coisas que servem para você colocar em volta, digamos, são linhas invisíveis que o jogador não consegue ver, e que você programa dentro daqueles quadrados gigantes invisíveis que você coloca, o que você precisa ser feito, né? Porque às vezes você pensa assim, como é que eu vou saber, andando com o meu boneco, que quando eu chegar em um determinado ponto, essa luz tem que acender? Dentro da Unreal, a gente tem alguns materiais que são utilizados para isso, onde você coloca a programação dentro desses materiais. E junto com essa programação, você consegue dizer onde que colide, onde não colide, o que acende, o que acontece. Dá para você fazer a programação tipo um if da vida. Você colocar, se o jogador tiver esse item, a porta lá do outro lado abre a partir do momento em que ele interagir com esse objeto. E é basicamente isso. Então, são coisas realmente invisíveis, geralmente são quadrados grandes, que você só usa ele para programar a lógica que você quer ali dentro, por trás daquele objeto, e aquilo vai acabar funcionando assim de acordo com o que precisa, né, para dentro do jogo. Outra coisa que é legal comentar é que nem sempre a estrutura de colisão, principalmente em jogos um pouco mais antigos, ou em SDKs mais antigas, você vai ter uma estrutura exata, tipo, por exemplo, você comentou um triângulo. Às vezes você vai ter, se tem as SDKs modernas, pelo menos você consegue delimitar que aquele objeto, ele é colidível. Mas tem algumas SDKs mais antigas, alguns sistemas antigos, que basicamente você vai ter um quadrado invisível ao redor daquele triângulo, e quando ele colidir, ele vai ter uma área de colisão que vai ser o objeto tipo, maior do que o objeto, e quando você colidir com a área que, mesmo que ela não exista no desenho, ela vai considerar que aquilo foi uma colisão. Então, isso tem que ser ajustado baseado no tipo de ferramenta que você está utilizando para desenvolver. Eu queria falar exatamente isso, Lucas. Cada ferramenta que você está usando para desenvolver trabalha de uma forma diferente. Como o Raul falou, o Unreal tem aquela coisa de por onde você passa, ele altera. Quando você passa a um determinado ponto, ele liga uma luz ou habilita alguma coisa, cada uma funciona de um jeito. E normalmente quando algo disso não funciona, ou você deixa um espacinho faltando, ou o jogador consegue dar a volta para um lugar que você não mapeou, que é aí que surge um bug, que é aí que o jogo começa a ficar maluco, e a pessoa atravessa a parede, a pessoa liga a luz que não devia, e acontece muito, né? Sim, com certeza, isso é uma coisa que realmente acontece. Dentro do curso, quando eu estava fazendo, a gente tinha a frase que era assim, olha, pega o seu jogo e coloca os seus pais para jogar. Se eles conseguirem quebrar o jogo, tem alguma coisa faltando e vocês têm que arrumar. Porque se seus pais conseguem quebrar o jogo e você que fez não consegue, é porque você tem que voltar e fazer de novo. Uma coisa, por exemplo, que a gente passou na época do projeto, um bugzinho, foi simples de resolver, mas o que acontecia algum erro que a gente colocou uma vez no movimento do personagem, que a velocidade dele estava incrementando infinitamente. Não sei se o Daniel lembra disso. E aí ele chegava na beira da colisão, só que ele estava tão rápido que o próximo passo que ele desse ia ser, tipo, já ia ter passado da colisão. Então ele não colidia com o objeto, ele simplesmente teleportava pro outro lado e saía do mapa. Então são coisas que você tem que tomar cuidado na hora que você tá fazendo essa estrutura de física e de colisão, porque pode acontecer esse tipo de bug que você nem imagina que aconteceria. É porque você chega no limite da ferramenta, né? A ferramenta não está disposta, ela não está preparada para calcular a colisão tão rapidamente. Então, ele passa. Na época, não sei se o Lucas acabou comentando, mas na época a gente fez um jogo educacional, a nossa ideia era ensinar. E acontece muito isso. Dependendo de... é o que o Raul também falou, você tem que testar muito e, às vezes, pelo menos para mim, que eu sou a pessoa que estou fazendo, você supõe que coisas são óbvias, que ninguém vai fazer e que isso está tranquilo. E quando você dá na mão dos pais ou de alguém para testar, é certeira. É a primeira coisa que a pessoa faz, ela vai naquilo que você falou. Não, ninguém jamais faria isso, a pessoa vai naquilo, sempre.
que sabe, chega até a ser engraçado, porque eu pensei tudo, nada ficou faltando, a pessoa não vai acontecer isso, e quando você tá tudo bugado, é acontecendo um negócio que você não sabe de onde tá vindo. Você lembra? A gente tinha, na primeira fase do nosso jogo, tinha 3 cocos. Aí o jogo começava e aparecia uma mensagem: ande para baixo até encontrar um objeto. O cara pegava, andava para cima, achava outro coco, que devia ser a terceira missão. Tentava pular etapas anteriores do negócio. Aí a gente tem que botar um aviso falando: não, você não está pronto para acessar esse objeto ainda. Sim, porque a pessoa quer fazer o que você falou para não fazer. Você falava pra pessoa, vai para baixo. Não, vou para cima. Sabe, o usuário, ainda mais quando a pessoa tá jogando, às vezes eu tenho a impressão que a pessoa fala: será que eu consigo quebrar? Será que dá para achar um defeito nisso aqui? Eu acho que normalmente quando a pessoa está usando uma aplicação, um software convencional, normalmente a pessoa não tem esse âmbito, essa vontade de quebrar. Num jogo, a impressão que dá é essa: a pessoa vai procurar um glitch, ela vai procurar um bug, parece que está procurando alguma maneira de achar um defeito, ou talvez tenha uma vantagem, ou sei lá, às vezes só quer dar risada e falar: olha, consegui. Isso quando ela simplesmente não leu o tutorial. Ela não tá nem aí, ela vai passando. Porque Era um jogo educativo para ensinar lógica de programação. Eu não preciso ler, eu já sei fazer. Vamos para baixo, vamos para cima, vamos pro lado. Vamos tentar sair do mapa. Hoje eu trabalho trabalho com educação e participei da criação de alguns jogos educacionais. E a impressão que eu tenho é assim: não coloque tutorial, não coloque texto. Tenta fazer a coisa o mais óbvio possível, porque se você colocar um texto, um tutorial, ou falar, tente fazer isso, a pessoa não vai fazer. E na área que eu tô, né, que trabalho com educação, eu tenho a impressão que tem uma faixa etária, assim, criança, adolescente, que a pessoa não quer fazer porque, sabe, não sou obrigada, assim, não quero, sou rebelde, não estou afim, e aí começa uma série de problemas. Muitas vezes você entrega o jogo na mão da pessoa e às vezes ela não quer passar pelo tutorial para entender como funciona. Ela quer descobrir por ela mesma o que os comandos fazem, o que cada botão está fazendo, o que ela pode fazer dentro do jogo, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais tipo, busque o que você quer fazer dentro do jogo do que, olha, para um minuto para ler o que está dizendo aqui, só para você entender o que a gente quer que você faça. Sim. E a gente, e do modo de vez desenvolvedor, a gente até reclama disso. Mas a gente faz a mesma coisa. Fala, João. Total. Não, mudando um pouco de assunto já, Lucas. Vocês me conhecem, Lucas e o Raul principalmente, eu tenho mais dúvidas técnicas do que curiosidades, assim, de games mesmo. Sim. Então, eu queria entender também, gostaria de entender, por exemplo, você tem um boneco que ele anda numa determinada direção. Um boneco, um humano, vamos supor. Que ele anda numa determinada direção, então eu tenho que estar com os braços apontados para tal lado, a parte de movimentação. Quando eu viro ele para a esquerda, eu começo a olhar ele de lado. Como que é feito o processo de renderização desse personagem? Por exemplo, são imagens montadas? Eu não sei se você pode usar imagens ou você usa a próprio cálculo, alguma coisa do tipo, para renderizar ele de uma maneira, apontando para um lado diferente e com uma forma diferente. Eu vou responder do ponto de vista do Corona, e depois eu acho que o Raul e o Daniel podem complementar de forma mais completa. Do ponto de vista da ideia da SDK que a gente usou, a gente tinha os sprites do personagem, e a gente tinha ele em cada posição possível que ele ia estar. Então tinha ele parado, aí tinha ele de lado, tinha ele mexendo um pouquinho o braço para frente, tinha ele mais avançado, tinha ele na outra perna, tal. Então simplesmente o que a gente fazia era colocar o comando do input do direcional, para quando ele mudasse de direção, a gente trocar a imagem para... A gente tinha basicamente um array com todas as possibilidades de movimento dele. Então tinha os movimentos para cima dele, eram, sei lá, 3 movimentos, tinha os movimentos para baixo, eram 3 movimentos, tinha os movimentos para a direita e movimentos para a esquerda. Então a gente simplesmente interrompia uma interação dele andando para a esquerda, trocava para o sprite dele virando para a direita e começava a mostrar o array de sprites dele mexendo para a direita para dar a sensação de movimento. Então ele pegava, virava e começava a se mexer para a direita. Aí ele pegava, virava e começava a se mexer para cima. Conforme, dependendo da velocidade, aí você tem que ajustar isso. Quanto mais sprites você tem, mais fluido fica. Quanto mais rápido você faz a transição, você consegue deixar o negócio parecendo menos
menos desenho, mas dá uma percepção de movimento maior. Você não pode deixar muito rápido também para não ficar completamente maluco o personagem só bugando. Então é uma coisa que você vai tendo que ajustar dependendo do que você já tem de arte e de tamanho de tela, etc. Pode continuar, Raul. Acho que você teve experiência um pouco mais também, tanto com 2D quanto com 3D. Basicamente, dentro do 2D, a gente tem que ter essa preocupação mesmo com os sprites. A gente tem que ter, basicamente, o máximo de sprites possíveis, e não só em posições, né? Mas você pode também ter um número de sprites de quadro a quadro, como se você fosse fazendo quadrinho por quadrinho, tipo, do movimento de um dedo, do movimento de um braço, ou do movimento que fosse para o seu personagem. E basicamente a lógica é essa mesma que o Lucas comentou. Você precisa ter todas elas meio que enfileiradas, e sempre que você vai executar uma ação, você tem que dizer a partir de que ponto aquela ação começa, a partir de qual sprite aquela ação começa. Quando você vai virar, é como se você resetasse o mesmo ponto e começasse aquela outra fileira de sprites dali para frente. Já no 3D, isso já é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Entre muitas aspas, fácil, porque no 3D você cria a animação, pelo menos o software que eu uso para fazer as animações é o Maya, e você tem um modelo 3D, um boneco em 3 dimensões, e você tem que mexer, você monta todo o esqueleto dele, né, a gente chama isso de rigging, você monta todo o rigging no boneco, e cada animação que você vai fazer, você tem que mexer um osso específico e gravar essa posição. Aí você quer fazer ele correndo, por exemplo. Você coloca um braço num canto, grava a posição, a perna, grava a posição, outra perna, grava a posição, e você cria uma fila de animação, digamos assim, onde ela tem que meio que começar e terminar num ponto bem parecido para dar esse sentido de fluidez do boneco estar correndo e passando de uma coisa para outra ali. Então não envolve tanto essa parte de imagem de sprites, né? Envolve mais você ter o trabalho ali de fazer a movimentação do seu boneco. Só complementando, acho que ambos já falaram muito bem. No cabo do 2D, desculpa, você pode reparar que normalmente é pixel art, é aquela arte bem pixelada, pixel a pixel, para você conseguir fazer alterar um pouquinho os pixels e você ter a impressão de a troca de imagem te dá movimento. Tanto que a gente usou pixel art, eu e o Lucas. No cabo do 3D, como o Raul falou, você faz um modelo 3D inteiro, onde você já tenta prever e pressupor os possíveis movimentos e as coisas que seu boneco pode fazer. Levanta a mão, deslevanta a mão, baixa a perna. Que tanto que Acho que caiu. Boneco bug. Daniel, você deu uma travada. Tô aqui ainda. Repete aí, por favor. Tá, vamos lá. Eu tinha falado do pixel art, eu falei que no Corona a gente usou o pixel art, pixel a pixel, para dar a impressão de movimento, trocando pedacinhos da imagem enquanto ela troca. Normalmente, aí depende o quanto você quer colocar de frame para dar a impressão. Sempre normalmente acima de 20, 30 frames, será tem impressão de movimento. E no cabo do 3D também. No cabo do 3D foi como o Raul falou, você modela um boneco, você faz um modelo inteiro de um personagem, por exemplo, e você pressupõe o que ele possa vir a fazer. Levantar braço, pular, andar, correr, e o seu modelo, o segredo está no modelo, em que ele prevê o que ele não faz e como ele foi desenhado. Também já usei um pouquinho do Maya, não é uma coisa tão fácil, porque imagina que você vai modelar o boneco, a árvore, o chão, a pedra, tudo, então você tem que fazer vários modelos, tanto 3D quanto 2D, você acaba repetindo às vezes ele, porque é muito complicado não ter muitos modelos. E eu acho o 3D, o Raul acha um pouco mais fácil, eu acho mais difícil, para falar a verdade, essa modelagem, para você evitar determinados bugs, como a perna do boneco subir, o olho pular para fora, o boneco ficar torto. Você tem que prever mais situações de que no 2D não vai acontecer. Você vai trocar um pixel, depois vai trocar um pixel por outro, um pixel art por outro, a imagem vai seguindo. Eu acho mais trabalhoso o fazer do 3D, a modelagem, o prever as coisas. São caminhos diferentes. Fala, Raul. O 3D ele é realmente um pouquinho mais trabalhoso, tanto a questão do 2D e do pixel art, né? Porque você tem que pensar assim, no pixel art, no 2D, o jogador vai estar vendo uma face do objeto ou do personagem que você está ali renderizando na tela.
Já no 3D, você dá a possibilidade dele ver todo o objeto por inteiro, né? Às vezes, quando o objeto está no chão, você tira uma face, ou quando ele está encostado numa parede e no chão, você consegue tirar duas faces ali, que ajuda a renderizar e deixar o jogo mais leve também. Só que você tem que pensar que aquilo pode bugar de várias formas. Tipo, tanto em questão da física também, a física no 3D é um pouco mais complicado também de ser trabalhado, porque às vezes você quer colocar uma física numa caixa, por exemplo, para o personagem só empurrar a caixa. E aí você coloca uma física muito forte, o personagem chega na área de colisão, a caixa voa e você não entende por que a caixa saiu voando e você tá ali parado. Eu entendo que você tem um eixo a mais, né? Quando você está pensando no 2D, a gente tem o X e o Y, a gente tem que se preocupar só, a gente não tem que se preocupar com profundidade, por exemplo. Quando você tem um modelo 3D que a pessoa pode girar em torno dele, tem a altura, a largura, a profundidade, você tem que se preocupar com umas coisas a mais e com a interação dessas coisas, né? E isso que às vezes eu entendo que pode bugar e acontecer umas cenas estranhas. Bacana. João, pode falar? Não, bacana. Mais ou menos isso. Show de bola. Acho que deu para entender como é que as coisas funcionam. Então, basicamente, no 2D, você trabalha com... Como é que é o nome? Pixel Art? PixArt? Como é que é o que vocês comentaram? Você trabalham com, vamos supor, com array desses pixel art. Sprites. E você vai repetindo, e você pode fazer como se fosse um loop e vai repetindo a sequência. Aí ele vai dando a impressão do movimento que está acontecendo. E já no 3D, você modela o objeto inteiro e vai trocando o objeto, no caso, o seu boneco. Você vai movimentando ele, gravando as ações de movimento. Ações de movimento. Você Entendi. interage com o modelo. Pelo menos quando eu mexer, você interagia com o modelo, mas você já pressupõe o que ele vai fazer. Levantar a mão, virar a cabeça. Você interage com o modelo. Tanto que você tem que imputar esse modelo em alguns formatos. Desculpa, Lucas. Exatamente. Tipo, você tem que ter o seu modelo lá e prever as ações que o jogador pode fazer com o seu modelo e ter as animações dessas ações já gravadas. Porque aí quando o seu personagem ou o modelo 3D ele for pular, por exemplo, você aperta o botão para pular, ele tem que parar uma animação, que seria a animação de caminhada, por exemplo, e começar a ação de pulo. Ele não pode fazer tipo as duas ao mesmo tempo, porque senão buga também, vai dar um problema muito grande. Mas você tem que ter meio que todas essas ações já gravadas e só configurar mesmo na parte da programação quando que uma começa e a outra termina. Só comentando em cima do que o Raul comentou, tem um jogo que eu não lembro o nome agora, mas que ele lançou um tipo de estilo, que chama Korean Style, que é justamente essa ação de você não interromper uma animação antes de começar a seguinte. Então, o personagem ele consegue pular flutuando, porque você pula e aí você ataca e aí, tipo, ele interrompe uma animação no meio, começa outra animação e aí o personagem fica mexendo super rapidinho e fica bizarro a forma como é insanamente bizarro a forma como o personagem se movimenta, justamente porque ele não tá, tipo, ele corre, aí ele para, aí ele pula. Não, ele corre, aí ele pula, aí ele ataca, aí ele continua correndo, só que ele tá correndo no ar, mas ele tá pulando, é bizarro, mas é engraçado. E virou meio feature desse tipo de jogo. Embora seja bem nichado, né, a galera que gosta desse tipo de jogo. Fala aí, Daniel. É bem bagunçado, eu não lembro o nome do jogo, mas eu sei. O que eu ia falar, que eu não sei se às vezes pro João faz algum sentido, é que, sei lá, o pixel art são vários pontinhos de cores diferentes, que quando você tá um pouco longe, parece uma imagem. Igual o pessoal faz com azulejo, sabe? Uhum. E no caso do modelo, o modelo você desenha vários polígonos. Então você tem vários quadrados, vários triângulos, vários polígonos que juntos parecem um desenho, um desenho 3D. E você interage com esses polígonos. Se tiver que entortar, se tiver que virar, você altera os polígonos. É uma ideia um pouco muito diferente, pelo menos para mim. Não sei se o Raul concorda e pensa assim, mas você fica fazendo aquele monte de polígono, né, para levantar as mãos e a interação deles. No começo foi meio estranho, porque, assim, eu comecei a fazer o curso lá na Saga e acabo fazendo aqui um merchan para os caras de graça, né? Mas, enfim, eu comecei a fazer o curso Paga lá. nós, Saga.
E o curso ele é muito bom, ele demora um tempo para entrar nessa parte do desenvolvimento do jogo em si. A gente trabalha muito mais na parte artística antes de começar isso. E o que é bom, que deixa a sua mente mais, como é que eu posso dizer? Criativa na hora de você pensar em novas ideias. E quando você vai para a parte da modelagem 3D, que ela é mais trabalhada, principalmente se você pretende fazer algo realista, digamos assim, você quer ter um personagem realista, você acaba usando alguns softwares a mais do que só o Maya, por exemplo, que foi o que eu citei, né? Hoje em dia a gente tem o ZBrush, que ele é basicamente uma ferramenta de modelagem 3D literal. É como se você pegasse uma massinha de modelar e você começasse a puxar ela, só que tudo isso digitalmente, e você vai montando ela da forma como você quer. E tem vários outros softwares que fazem isso também, mas ela se torna um pouco mais trabalhosa por isso, porque às vezes para modelar um personagem, você tem que fazer ele no ZBrush, aí você pega o modelo 3D dele inteiro do ZBrush, passa para o Maya, e dentro do Maya você tem que fazer as faces de novo, porque quando você monta algo no ZBrush, ele fica com muitas faces, né? Tipo, ele é como se fosse um quadrado de várias faces, e você tem que transformar isso em faces menores para ele funcionar dentro do seu jogo. E depois de fazer todas essas faces, você tem que fazer o rigging do personagem, que é montar o esqueleto. Depois de montar o esqueleto, você tem que criar os loops de animação em volta de cada esqueleto, para aí sim você fazer a animação do personagem completa, dele andando, dele correndo, dele pulando, batendo, e por aí vai. E isso dentro do 2D, por exemplo, é um pouco mais fácil, porque um exemplo, tipo, no caso do Street Fighter, por exemplo, você tinha animação do cara dando um soco que era a mesma. Então, tipo assim, para quase todos os personagens o soco era o mesmo, era um soco reto e que eles só precisavam trocar meio que o sprite do personagem ali, mas a mesma lógica de colisão tava sempre no mesmo lugar, sabe? Então, eu enxergo um pouco dessa forma. Para mim, hoje, o 3D tá um pouco mais simples, mas no começo foi muito mais complicado. Eu tive que praticar bastante, tive que fazer vários modelos 3D, levar para o ZBrush, do ZBrush para o Maya, do Maya para o Substance, para poder fazer toda a questão de material, de como fica a pintura e por aí vai. Mas, cara, é trabalhoso, mas dá aquele sentimento, tipo assim, você termina e fala, caramba, que negócio bonito esse aqui, hein? Eu concordo com você, bem por aí mesmo. A galera também usa bastante o Blender, né? Para fazer essas animações. E a gente começou falando de física, né? Você estava falando de 3D. Outra coisa que a gente sempre tem que considerar em 3D, que foi uma das coisas que eu e o Lucas na época consideramos, que daria muito trabalho, é a iluminação. A iluminação no 3D é totalmente diferente da iluminação 2D. Você tem que pensar que dependendo do ponto, dependendo do que está na frente, dependendo da face, como você falou, a iluminação é totalmente diferente. A forma como a interação acontece, senão fica parecendo que você está jogando um jogo chapado, né? Que nada acontece. E sei lá, você não tem sombra no jogo 2D, sabe? Até pode, mas não é usual, né? E tudo isso você tem que considerar para que o seu jogo considere a sombra, que tem que ser um reflexo do seu modelo, a determinada parede no chão, dependendo de onde está a luz. Pode ser, dependendo como você falou, se você quiser fazer uma coisa real, pode ser muito mais complicado que um jogo 2D. Tanto que a capacidade computacional que você precisa ter, muitas vezes, para rodar um jogo 3D é totalmente diferente do que você precisa para rodar um jogo de plataforma 2D, né? Então, são coisas que... Um jogo 3D, posso estar falando besteira, é mais uma impressão, mas ele pode ser muito mais complexo que um jogo 2D por tudo isso, por iluminação, física, faces, tudo. Uma case bacana dessa questão de iluminação, de câmera, de luz, é o Portal, né? Se não me engano, eu vi um vídeo um dia desses, se não me engano foi no canal do YouTube, que chama, acho que é Dig Digger. Se eu achar, até vou deixar o link aqui. E ele comenta mais ou menos como é que ele imagina que deve ter sido feita a questão dos portais em Portal, né? Então, basicamente, você tem que ter uma câmera, que é a câmera do personagem, a visão do personagem, e aí ele vai explicando as possibilidades de como você fazer e por que certas coisas não funcionariam. Então ele fala, bom, o que é um portal? O portal é basicamente você ter uma câmera que fica na frente da parede, mostrando uma outra sala. E aí quando você chega nessa câmera, você troca a imagem do personagem e transporta ele para outra sala. Só que aí ele vai mostrando no computador, e tipo, você simplesmente colocar uma câmera ali na frente,
com a visão, você tem um bloco estático que parece um desenho chapado na parede, e quando você atravessa, você não tem a sensação de movimento. Então você tem que afastar a câmera. E aí ele vai mostrando como você tem que compor toda a questão de câmera, de luz, de tamanho, de proporção, e de como os objetos eles têm que encolher ou crescer, dependendo da posição que você está, e como a angulação da câmera tem que estar, e como você tem que calcular isso para você não ficar com uma imagem com os blocos de torcidos. E é bem complexo, né, a forma como você tem que trabalhar com câmera e com luz dentro de jogos 3D. Somente se a sua mecânica principal está inserida nisso. Fala aí, Daniel. Nesse jogo específico, na época ele aconteceu muita coisa, muita conversa sobre, não tudo isso que você falou, e além de considerar a física, né? Se a pessoa cair num portal, que ele cai e fica em loop, então ele vai aumentando a velocidade, ou ele vai se jogar, ou ele vai voltar. Você tem um pacote de física que é complexo, e o jogo joga em torno disso, né? Ele é um jogo até um pouquinho curtinho, primeiro, porque ele se preocupou muito com isso. Como é que funciona a física, como é que funciona a iluminação, como é que você vai entender. E, assim, você pode jogar 2 portais em qualquer lugar, basicamente. Então, para mostrar do outro lado, para você cair, você rotacionar. Então, ele é tudo que a gente falou sobre física, sobre iluminação, sobre não bugar o boneco, porque você não pode cair no lugar e bugar, ou não cair abaixo no portal. Fora você pode pegar os cubos, jogar o cubo no portal, então como é que ele passa para o outro lado, cai na sua cabeça, você interagir com todos os objetos que estão acontecendo em todos os lugares, e você saber o que está acontecendo. Vai lá, Raul. Só pra completar, você ficar no meio de um portal, sem romper no meio, porque você vai pra um lado, você vai pro outro, você tá teleportando, basicamente, de uma sala pra outra. Como é que você faz essa animação sem ficar bizarro? Fala aí, Raul. Então, esse jogo ele é um exemplo muito bom de várias coisas, na verdade, porque principalmente na parte do 3D, porque apesar de você ter meio que um FPS ali, né, você só vê a arma do cara, quando você chega perto de um portal que está nas suas costas, por exemplo, você consegue ver o seu personagem por completo ali, um modelo 3D completo. Você consegue ver as sombras, você consegue ver os detalhes da roupa, como foi modelado, como a arma é modelada, não só aquela visão estática, geralmente de jogo de guerra, que você está ali e você nem sabe se seu personagem existe mesmo, o que foi até que aconteceu dentro do jogo do BioShock, porque o pessoal começou a dar... tipo assim, depois que o jogo saiu, o pessoal começou a ver uns jeitos de ver o personagem do BioShock por completo. E quando conseguiram tirar a câmera do FPS, eles viram que, na verdade, só tinha 2 mãos. Era literalmente isso, era a câmera e 2 mãos, assim. Quando você alternava, a mão alternava, e não existia boneco dentro do jogo. O que eu acho muito legal do Portal em si é porque ele faz tudo isso com rasterização, né? Então ele não calcula em tempo real, ele pega o que está lá e consegue espelhar para você sem calcular os raios de luz em tempo real. A forma como eles usaram rasterização para espelhar as coisas é genial. É um jogo é um jogo antigo, não lembro qual é o ano, mas ele consegue fazer tudo isso, consegue mostrar o boneco, como você falou, que não está aparecendo na câmera, calculando via rasterização que está acontecendo por um portal. E é uma coisa complicada, você pensando num cenário inteiro, onde você tem que calcular um monte de coisa e você não pode bugar, o boneco não pode aparecer torto, né? E... João quitou de novo? Não sei. Eu sei que... Ô, João, pra você estar falando da parte de como faz isso, você faz toda essa transformação e você mostrar o que está em outro lugar, você faz tudo por vetorização. E aí você tem uma rotação onde você tem que calcular os senos e os cossenos dele de acordo com como ele for girando. Claro que você não faz isso na unha, mas o que ele faz é isso. Então imagina você pegar uma imagem, você renderizou a imagem na tela, aí você pega ela, transforma ela num vetor, e aí você começa a calcular os senos e os cossenos para você inverter as coisas para outra posição, em tempo real. Então é um negócio que você começa a ter uma computação que tem que ser razoavelmente alta, porque você não consegue. Se você não calcular isso a tempo, na hora que o personagem for olhar o portal, vai estar tudo torto. Então é isso que é uma coisa que eu acho que você tem que pensar no 3D e que é meio complicado, sabe? Entendi. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Sim, consegui entender mais ou menos o contexto. Uma coisa que eu acho bem legal também, eu até comentei isso no nosso outro podcast,
sobre história dos jogos, que é a parte de renderização de mapas, por exemplo, por exemplo, se tem um objeto, um personagem que fica correndo, tem um mapa, vamos supor, um joguinho de tiro, um PUBG, um Free Fire da vida, alguma coisa, um joguinho do tipo, que o personagem vai correndo e vai aparecendo árvores, casas, aparecendo outros personagens. Eu acho muito legal a parte de, por exemplo, você é um personagem que tá correndo e você encontra outro personagem e aquele personagem também começa a correr. Aí ele correndo de você e você correndo atrás dele. A que ponto você perde ele de vista e que você, sei lá, que você atira, que o tiro ainda consegue alcançar ele. Essa é uma parte bem legal. Por favor, Lucas. Tá. Bom, eu ia comentar, vou completar superficialmente, aí você pode completar. Não. Tem algumas questões nessa parte, principalmente em jogos online, multiplayer, que as coisas dependem um pouco da conexão de quem está jogando e do servidor, né? Então, você tem que tomar, tem certos cuidados que são tomados. Quando você está jogando com outros jogadores, você tem que renderizar a posição de todo mundo que está no seu campo de visão, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, num jogo como Ragnarok, uma coisa que quem jogou talvez se lembre, o lagzinho de você ver o personagem andando para frente e aí de repente ele teleporta para trás, anda para frente, teleporta e vai teleportando para trás. Basicamente o que o servidor tenta fazer quando tem várias pessoas jogando e você não consegue estimar que todo mundo vai ter a mesma conexão, porque não vai ter, algumas pessoas têm mais rápido, algumas têm mais lenta, algumas têm no meio e você tem que conseguir tratar todo mundo dentro do mesmo mapa. Você assume qual vai ser a ação daquele personagem em alguns frames. Então você assume que ele vai andar tantos passos, você já deixa o personagem andando. Se ele fizer uma ação diferente, você teleporta ele para trás e ele vai atualizar. Quando o servidor pingar a máquina, ver que o usuário fez outra coisa, ele responde com a ação nova e faz o personagem executar aquela ação nova. Então esse é um dos motivos que lag existe. Que esses glitchzinhos acontecem de você ter o personagem teleportando pra trás, ou ele atirando e tipo, a bala indo pro lado errado, esse tipo de coisa acontece porque o servidor ele tenta comunicação. Ele tenta estimar o que o seu personagem vai fazer pra o personagem não simplesmente ficar parado por horas sem conseguir fazer nada. Isso é bem interessante porque acontece bastante num joguinho que eu jogo. Sim. Que você tá aqui atirando no cara e tá tomando dano, sei lá, 500 de dano e o cara não morre. Do nada o cara some da tua vista. Aparece lá na frente, ou acontece com a gente também, você tá... Seu ping aumenta, né? Aí você tá tomando tiro. Quando o servidor responde, você morreu. Aí você fala, como assim, gente? Eu tava vivo aqui jogando. Tava mó legal aqui, do nada eu morri. Uma coisa que eu ouvi, quero completar uma coisa que o Lucas falou, mas eu quero falar uma coisa. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, que eles falam assim, que os videogames não tornam as pessoas mais agressivas. O lag torna. Quando você tá jogando e acontece isso, você fala, cara, não pode, eu tava quase matando o cara, sabe? Não é o joguinho, mas é isso. O que eu ia falar é que assim, eu tinha comentado sobre aparecer o mapa, quando você carrega algum jogo 3D, principalmente, você aloca VRAM na sua placa de vídeo e você aloca um tamanho do seu mapa, que é até onde o seu personagem consegue ver. Dependendo da configuração do jogo, dependendo do que o fabricante escolheu e da sua configuração, você pode alocar mais ou menos VRAM. Quando você aloca mais VRAM na placa de vídeo, você tem uma distância maior. Sei lá, pensando em GTA 5, 6, qualquer um 4, 5, qual seja. Você consegue ver o carro e até um ponto, de repente o carro some. É o quanto você alocou de memória de VRAM na sua placa de vídeo, que é o quanto que vai te dar de distância do que você enxerga. Então depende um pouco do seu hardware e normalmente o fabricante limita um pouco isso, porque não é uma coisa que pode carregar tudo. Acho que o Raul ia falar alguma coisa. Eu ia comentar sobre essa parte. Algumas engines, ela já vem com isso colocado como um padrão de visão lá, e basicamente essa renderização de mapa, ela funciona, pensa como se você fosse no centro e à sua volta tem um domo. E esse domo é o seu campo de visão, tanto para cima quanto para os lados. E conforme você vai andando, o mapa e o que o seu computador, o que a sua máquina renderiza, é o que está dentro daquele domo. O que passa por fora daquele domo, ele não dá preferência, entre aspas, e deixa aquela qualidade que está fora do seu domo um pouco inferior da que você está vendo ali na hora. Tanto que às vezes você pode estar jogando um jogo que ele tem um mapa grande e o seu campo de visão ele é menor. Só que
pela renderização do mapa, você vê que tem um castelo, sei lá, em cima da montanha. E da onde você tá, o castelo ele não tá tão realista, ou não tá tão definido quando você chega perto. Que você chega perto, você consegue ver o detalhe da rocha, consegue ver o detalhe das portas, o detalhe das janelas. E é basicamente isso que funciona dentro dessa visão de domo, né? O que renderiza ali. Vai lá, Daniel. Exatamente o que você falou, porque não faria muito sentido você renderizar tudo. Não existe poder computacional para isso, não faz sentido você pegar um mapa inteiro gigantesco e colocar tudo renderizado ao mesmo tempo, isso não acontecer. Eu acho que hoje os jogos eles renderizam mais coisas para que você tenha menos tempo de carregamento entre as telas. E até onde eu me lembro é por uma questão de VRAM da placa de vídeo, para você conseguir colocar. E aí, somando a tudo isso, você soma a sua resolução, né? Quanto mais pixel na tela e quanto maior a sua resolução, mais nítida fica a sua imagem, mais espaço você precisa para renderizar tudo isso, né? É mais fácil renderizar 3 pixels, sendo bem simplório, do que 4 milhões na tela ao mesmo tempo, né? Você precisa de muito mais espaço para isso. Tem até aquela brincadeira. Pode falar. Um jogo onde dá para você ver bem essa questão da visão, do quanto você consegue ver, é um jogo que é simples e já está aí no mercado há, sei lá, 12 anos, 10 anos e não perdeu o público até hoje, que é o Minecraft. Que lá você consegue definir o seu campo de visão, quantos quadrados à sua frente você consegue ver. E é isso, tipo, ele vai renderizando o quanto você consegue ver e o que você não consegue ver, geralmente ele coloca numa fog, numa fumacinha branca, que ela vai sumindo conforme você vai chegando perto. Tem até aquela brincadeira que se o mundo é uma simulação, a gente só é renderizado o que a gente está enxergando, né? O que a gente não está falando da área de visão não está renderizado até você olhar para lá. Que é justamente para economizar a memória do computador. Economizar VRAM, total. Bom, quer dizer que o Bill estava vendo pela fog? É isso? Será? Quer dizer que quando eu tiro o óculos, eu tenho menos memória para renderizar. Isso. Tanto que hoje as placas de vídeo elas estão vindo com as mais novas, se foi lançada há pouco tempo, elas estão vindo com memória suficiente para você renderizar as imagens em 8K para você ter o maior realismo possível na maior distância possível. Então você pensa, não estou pensando em velocidade, estou pensando só em tamanho mesmo, em VRAM. Não estou entrando em mérito de processamento. Você ter 20 e poucos GB de memória dedicada para a placa de vídeo é para você conseguir renderizar muitos pixels numa distância bem razoável. Tanto que você começa a ter problemas de desempenho, assim, a sua placa de vídeo, se você não rodar numa resolução, sei lá, 8K, você começa a não usar a placa e começa a ter gargalo de processador ou gargalo de outras coisas, porque a tendência é cada vez mais isso. Por favor, Lucas. Não, eu já ia mudar um pouco de assunto, mas acho que é uma coisa que é importante a gente comentar, que a gente não comentou, é que a gente... Geralmente quem tá entrando no mercado de games, o cara já tá pensando em fazer o próximo God of War. O cara já tá pensando em fazer o próximo Call of Duty. O cara já tá pensando que ele vai fazer um jogo em 8K, que vai precisar de uma puta placa de RAM, uma puta... E, cara, você tem que primeiro saber o tipo de jogo que você quer fazer, o tipo de público que você quer atingir. Você não precisa... Dinheiro, investimento. O investimento que você vai ter, né? Que tipo de empresa que você vai trabalhar, tipo, enfim, se você vai fazer um jogo independente, não adianta você querer fazer um jogo que vai rodar no PlayStation 7 no PC gamer gigante, que você vai atingir um público super específico, super nichado, que já é concorrido pelas grandes empresas de desenvolvimento de jogos. Você tem que pensar que às vezes, tipo, é importante você primeiro entender as bases, você começar a fazer um jogo pequeno, independente, com um grupo pequeno de pessoas, às vezes. Aquele jogo Celeste, que é um jogo bem legal que saiu um tempinho atrás, é um jogo que tem um grupo de, sei lá, acho que 8, 9 desenvolvedores não, 9, 8 pessoas trabalhando para desenvolver o jogo, que é um jogo 2D, muito bonito, que fez um puto sucesso. Você não precisa ser o próximo Cyberpunk 3078, 40.000, 5.000 para conseguir entrar no mercado de jogos, né? E se você quiser, você não vai trabalhar sozinho, realmente. Você vai trabalhar numa equipe grande, numa empresa grande e tal. E você tem que cavar o seu caminho até lá. Você não vai simplesmente mandar o seu currículo para a Microsoft. Ah, beleza, vamos botar você aqui no desenvolvendo do próximo Halo. Porque sim. Então, né, é uma coisa que eu acho que legal de falar. Raul, você levantou a mão. Cara, tipo, basicamente a área de games hoje, no Brasil, ela não é gigante como é fora.
tá ligado? Aqui a gente tem empresas pequenas, empresas independentes, foge uma empresa da curva, que ela é um dos unicórnios do Brasil, né? Ela é uma empresa de jogos que fatura aí mais de 1 bi por ano e tal, mas você vê que no Brasil só tem ela e ela faz meio que jogos mobile, que são um pouco mais simples também, né? E às vezes você, claro, você vê um God of War da vida de uma empresa AAA, você fica tipo, caraca, é maravilhoso, eu quero fazer algo assim, cara. Só que, mano, aquele jogo ele foi feito por uma equipe de 120 funcionários, todos dedicados e trabalhando naquele propósito. Outra coisa, a questão que o Daniel falou de dinheiro, softwares são muito caros, principalmente para 3D, para desenvolvimento. E, claro, você pode ir lá e piratear o seu, aí vai de você, tá ligado? Mas tem lugares que você cria certas coisas e que você precisa validar essa criação. E se eles virem que saiu de um software pirata, meu amigo, já era. O que você fez tem que fazer de novo. Compra o software e faz, porque senão você não vai publicar nada. Hoje, quando você pensa em jogos AAA, como você falou, você tem jogos que o pessoal tem uma orquestra para fazer a trilha sonora do jogo, e depois vai ter uma equipe de modelagem em 3D, uma equipe de física, uma equipe de roteiro, porque o jogo tem que ser um bom jogo. Então, quando você pensa em um jogo assim, é muita gente. Por isso que o jogo demora 4, 5 anos, até igual o Lucas falou do Cyberpunk agora, que foi adiado 4, 5 vezes. Cara, é muita gente, é muito dinheiro, é muito complicado pra você fazer isso. Se falar que você vai ter esperança de fazer alguma coisa sozinho assim, boa sorte, eu acho muito complicado. Mas não impede o feito de fazer bons jogos. Eu acho que até teve há um tempo atrás o My Dear Pedro. É um joguinho super simples, um joguinho que uma pessoa fez e ganhou uma pancada de jogos. Um jogo de plataforma que você vai andando. Então, é o seu objetivo. O que você espera? Raul, você levantou a mão, por favor. E até mesmo quando a equipe é pequena, se você levar em consideração que no Brasil a gente teve um adiamento aí que o pessoal já até desacreditou que vai ser lançado, que é o jogo 171, que veio com a proposta de ser o GTA brasileiro, e que eu vi uma notícia ontem falando que provavelmente ele vai ser lançado para PS4 e PS5, mas é aquela, mano, a gente tá escutando isso desde a época que lançou o PS3, então a gente já desacreditou total de que isso vai acontecer. Então, e é uma equipe de poucas pessoas também, acho que são 3 ou 4 caras que trabalham no jogo, e eles estão sempre adiando, porque, cara, demora. É um bagulho que, quando você quer fazer algo que é comparado a uma empresa tipo a Rockstar da vida, mano, você tem que correr muito, 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 muito. É uma maratona muito longa. Fora o time, né? Você tá fazendo um jogo hoje, que ele vai ser lançado daqui 3 anos, e daqui 3 anos a tecnologia já é outra, a capacidade de gráfico, tudo já é outra. Você tem que ter um planejamento para quando você lançar o seu jogo, ele não estar defasado. É uma coisa bem complexa. Pensando em negócio agora, além de dinheiro, em timing, em projeto, em pessoas, não é uma coisa assim. Pensando nos jogos gigantes, como você falou agora, é uma coisa que exige um planejamento muito grande. Eu acho que o Lucas ia falar alguma coisa e eu interrompi. Não, imagina, tranquilo. Eu só ia comentar, você comentou do My Dear Pedro no outro podcast também, e eu comentei do outro jogo independente, que também foi feito por uma pessoa que foi o Undertale. Né, que foi feito cara. pelo Toby Fox. Ele fez praticamente tudo sozinho. Acho que alguns sprites teve uma amiga dele que ajudou, que foi a Temi, mas 90% do jogo foi ele que fez, 95% foi ele que fez. Sprite, música, arte, programação, o sistema de batalha do jogo. E basicamente ele começou fazendo o hack de Mother, né? Fazendo o hack de Mother 2, de Earthbound. Que é um jogo da Nintendo. Ele fez um hack de Halloween. Foi tipo a primeira coisa que ele fez, ficou um pouquinho conhecido. E Undertale, tanto que Undertale é basicamente Mother, né? É uma evolução do Earthbound. Mas tem um sisteminha de... É um RPG com várias mecânicas diferentes, tal, com uma história interessante e tal. E é um jogo que foi feito por um criador independente. E, como eu comentei, Celeste, também já falamos, tem vários joguinhos que são jogos simples, que você consegue fazer com um grupo sozinho, ou com grupos pequenos de pessoas, leva tempo, né? Se você fazer um jogo sozinho, você vai demorar uns 2 anos, 3 anos, 5 anos, talvez, para conseguir lançar um jogo, mas dá para fazer, é uma coisa que é viável. Quanto jogo de RPG Maker que a gente não jogou na vida, que foi feito por 2 caras sozinhos. E a gente se divertia jogando esse tipo de jogo. Então não é nada inviável, não é nada que é impossível de fazer. Agora, se você realmente quer fazer um jogo AAA para concorrer com GTA 6, gente... Você tem um problema. Você tem um problema. Você não vai conseguir fazer isso, sabe?
Então, se você quer entrar no mercado sozinho e concorrer, a ideia é você fazer um jogo simples, independente, com uma mecânica simples, que não seja muito complexa. Você tem que pensar que tem uma coisa que não pode quebrar no seu jogo, é a mecânica do seu jogo. Seu personagem pode bugar, pode teleportar para um lugar que não vá. Mas seu botão de save não pode quebrar. Seu botão de load não pode quebrar. O seu save não pode ser corrompido. A mecânica principal do seu jogo não pode ser corrompida. Assim, Se você tem um jogo de plataforma, não é legal que o seu personagem pule e caia sem chegar do outro lado, sendo que ele deveria chegar do outro lado. Pode comentar aí. o seu jogo tem que ser. Eu sei que vai ser meio simplório, mas eu vou me explicar melhor. O seu jogo tem que ser bom. Ele tem que ter uma história bacana, ele tem que ter algo legal. A gente tava conversando antes de começar o podcast, a gente tava comentando sobre o Among Us. É um jogo super simples. Eu acho que a parte de servidor é uma coisa bem complexa para sustentar o mundo inteiro, mas eu não vou entrar nisso, eu vou entrar nas mecânicas do jogo. É um jogo simples. É um jogo que não tem nada, não tem grandes animações, não tem grandes imagens. É um jogo simples. E é um jogo excepcional que explodiu agora. O seu jogo ele tem que ter uma história bacana, ele tem que ter uma mecânica bacana, ele tem que ser bom. Ele não precisa ser super complexo, com super gráficos, maravilhoso. Uma história pressa, uma jogabilidade horrorosa e um jogo que não te engaja, que vai te dar vontade de jogar. Não é só capacidade gráfica que define um bom jogo, ou música, ou o que seja. Pelo menos na minha opinião, tá? E assim, aceita que você não vai fazer o próximo FPS foda que vai concorrer com o GTA, com o Call of Duty, com, sei lá, eu nem jogo tanto FPS assim, mas com Left 4 Dead, com qualquer um desses jogos. As grandes empresas já estão fazendo esses jogos. As grandes marcas estão botando milhões e milhões de dólares em equipes gigantes de desenvolvedores para fazer esses jogos. Né? Eu acho que é uma coisa de você querer falar assim, vou querer fazer a nova Volkswagen, nova Ford, do nada. Cara, não é tão simples, tem uma equipe por trás de muita gente. Então quando você pega uma Bethesda, quando você pega uma Valve, quando você pega, sei lá, qualquer empresa de jogo assim, é uma empresa enorme, com uma estrutura enorme, com um capital enorme, com uma quantidade enorme de pessoal. Você querer fazer a mesma coisa sozinho é um pouco complicado. Agora, pega, por exemplo, falando de jogo que explodiu, o Pokémon GO. Pensando em mecânica de jogo, ele é bem simples. A coisa mais complicada dele é que você tem que suportar o mundo inteiro jogando, porque o mundo inteiro queria jogar. Mas do ponto de vista de mecânica, tão simples o jogo era que tinha um monte de bug quando começou. Você conseguia usar GPS fake para chegar em qualquer lugar do mundo e pegar qualquer Pokémon de qualquer lugar. Você conseguia... tinha um sistema, tinha os aplicativos que você conseguia usar para plotar Pokémon na tua frente, que você quisia jogar uma Pokébola e capturar o bicho. Então, assim, não era um jogo que fez super uma puta peso na mecânica do jogo, extremamente complexo. É um jogo simples que você andava, aparecia um Pokémon, você jogava uma Pokébola. Tipo, essa é a grande dificuldade da mecânica do jogo. E é o jogo, né, que explodiu o mundo inteiro. Quando saiu o Pokémon GO, todo mundo parou pra jogar esse negócio, pra instalar no celular e jogar esse vídeo desse jogo. Né? Inclusive o Raul, um tempinho atrás, me mandou solicitação de amizade no Pokémon GO, finalmente. Finalmente eu consegui jogar isso aí, mano. Eu acho que... Pode falar. Só um comentário. É a quantidade de pessoas que ele atinge. Quando você vê os seus pais jogando Pokémon GO, você fala, nossa, porque é simples, porque funciona, apertar no celular. Exatamente o que você falou, tirando a questão de servidor, que eu acho que qualquer jogo online é extremamente complicado, e não vou entrar nesse mérito de novo, porque eu acho que não é o momento, é muito simples, sabe? Você vê seu pai jogando, você fala, cara, ele tá jogando, ele nunca foi muito... Não, pai jogava, sempre gostou, mas sem ver pessoas de mais idade jogando, você fala, nossa, é o quê? É um jogo simples, é um jogo... Não tem grandes renderizações, tem alguma... Modelou todos os pokémons, mas enfim, não tem grandes coisas. É simples, só que ele é bom, ele é legal, você se diverte jogando e ele te engaja a continuar lá. Acho que às vezes isso conta muito mais que outras coisas. Pelo menos quando eu tô pensando que eu vou jogar alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de xadrez. E por causa da pandemia, né, o xadrez online tipo, deu uma bombada nos últimos tempos. Tanto que o Kasparov voltou para jogar um torneio de xadrez 360, e pessoas que eu conheço que não sabem jogar xadrez vieram me falar, nossa, você viu que aquele mestre russo lá vai jogar no torneio de novo? Eu, caramba, tipo, as pessoas estão sendo atingidas por uma coisa que, né, que elas não têm o menor interesse, mas por ser um jogo online, porque as pessoas estão tendo acesso a isso, qualquer pessoa pode jogar isso em qualquer lugar do mundo. Então, e é um jogo mais simples do mundo, né? O jogo é o pai de todos os board games, mas é um jogo que atinge milhões de pessoas até hoje.
Você não precisa ter um jogo, de novo, um jogo com investimento de 10 bilhões de dólares, com equipe de 120 pessoas fazendo. Você pode ter uma mecânica simples, você pode pegar, a gente comentou da Among Us, que é muito parecido com aquele jogo de tabuleiro, The Resistance. Você pode pegar uma mecânica de um jogo que já existe e importar, e adaptar, e colocar no jogo de computador, no jogo de videogame, no jogo de celular, e ter uma experiência rica que as pessoas vão gostar de jogar, que as pessoas vão se divertir. Então o seu jogo ele tem que ser divertido. É isso que ele tem que ser. Ele tem que fazer as pessoas gostarem de jogar ele. Você não precisa ter os gráficos mais absurdos, porque se ele for um jogo chato, não adianta você ter qualquer gráfico que não vai resolver o problema. Fala aí, Daniel. Só dando um comentário aqui que eu tava lembrando, você comentou do Cyberpunk. O Cyberpunk hoje eu sei que são 400 e poucas pessoas trabalhando no jogo, com um investimento de 130 milhões de dólares. Cara, como é que você vai bater, como é que você individual vai bater de frente com isso? Não faz sentido, não é possível, sabe? É que eu tinha visto, lembrei dos dados e queria fazer o comentário. Não, sem dúvida, sem dúvida. E tipo, cara, vamos lá. Você não vai fazer você não vai fazer o Half-Life 3, gente. Nem a Valve faz? Nem a Valve Não. faz. Nem a Valve faz. Não vai ser você que vai fazer o Half-Life 3. E também não precisa. Tipo, pensando nessa questão que a gente tá comentando de mercado, eu acho muito. Uma das coisas que eu mais acho divertido na indústria de jogos são jogos independentes. São jogos que não parecem ser o mesmo jogo de novo, e de novo, e de novo. Porque hoje em dia tudo é meio que igual, parece. Eu tô meio hateando, mas tipo, parece que é tudo um FPS. É tudo FPS, ou então é um jogo da E-Games. Ou é MOBA, Ou é MOBA. Ou é um jogo com 1000 MOBA. microtransações que tem que gastar fortuna pra jogar. Então, tipo, esses jogos, o mundo já tá bem coberto desses jogos. O que eu acho que tipo, a gente tá precisando, e que a gente tá tendo na indústria e isso é engraçado, né? Porque em grande parte a gente tá tendo esses jogos dos criadores independentes porque as ferramentas para fazer esses jogos ficaram muito baratas, porque surgiram outras ferramentas mais complexas, mais caras, que precisam de equipes maiores para fazer outras ferramentas. Então, hoje um Corona SDK ele é gratuito porque tipo, ele pode ser gratuito. Agora, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando isso não existia, esse tipo de tecnologia estava longe de ser uma coisa passível de existir para as pessoas que começaram a fazer jogos, fazer um jogo como Pokémon, Red, como Super Mario, era caro. Você precisava de uma equipe de alguns programadores, já era uma coisa muito cara. Você precisava de 9, 10 programadores, um designer. Tipo, era uma indústria que estava surgindo e que, assim, não era uma parada que estava no celular, que todo mundo ia ter acessibilidade para jogar. Era uma parada que você precisava ter um videogame, você precisava comprar um cartucho. Um nicho, né? Era caro, era um nicho, né? Eram famílias que tinham um pouco mais de dinheiro que conseguiam comprar pros filhos um videogame para eles poderem jogar. Talvez tenha dado um pouco uma quebrada quando surgiu o PlayStation, né? Que você podia piratear jogo. Mas antes disso, mesmo fita pirata era um negócio caro que não dava para comprar toda semana. Então, hoje tá muito acessível para qualquer pessoa jogar. Então, você pode pensar no seu jogo mirando um público muito maior. Porque hoje o público que pode jogar o seu jogo pode ser o mundo inteiro. Sim, e focado nessa parte, não é difícil subir um jogo na Steam, não é difícil você disponibilizar o seu jogo dentro da plataforma da Epic Games, por exemplo, deixar ele como gratuito, ou até mesmo pago num valor pequeno. O importante é você começar por aí, sabe? Você cria algo que você gosta, que você vê o resultado e você fala, caramba, eu consigo me identificar com isso, eu acredito que mais pessoas vão, e disponibiliza, faz o mínimo de divulgação que você conseguir, nem que seja só com amigos, tipo, ó, crie um jogo novo, se você puder jogar, tá disponível na Steam, tá disponível não sei na onde, você pode baixar na Apple Store ou na Play Store, e, mano, joga aí, vê se você gosta, tal, se gostar, me avisa, vai falando pras pessoas, às vezes um boca a boca resolve essa parte de comunicação, sabe, de divulgação do seu jogo. Eu acho que você tem que ter uma ideia boa. Sabe, você tem uma ideia boa, faz seu jogo, cara. Putz, tive uma ideia muito legal de um jogo assim, 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 com a mecânica XY. Vai atrás e faz de acordo com os recursos que você tem. Então, nós falamos de várias ferramentas de desenvolvimento, formas de desenvolvimento. Tenta fazer o que você conseguir, cara. É importante ter a ideia. Às vezes tem nicho, tem pessoas que podem querer isso que você achou legal, sabe? Fala, nossa, que joguinho bacana. Então, o desenvolvimento em si você tem como
pesquisar e ler. O que mais tem hoje é informação. Tem cursos, como alguns que me falaram aqui da Saga, né, que já fizeram, que é um bom curso. Então você tem opções, cara. Eu acho que hoje não é um mercado tão complicado como era 20 anos atrás. De novo, desde que você esteja ciente das limitações que você tem de pessoal, dinheiro, tempo e tudo mais. Mas você pode fazer um jogo indie, um jogo simples, divulgar na Steam, divulgar na Apple Store, na Android Store. Tem um custo para colocar eles lá, mas é um custo baixo. Ou você pode colocar seu jogo de graça com anúncio, ou sem anúncio de graça, ou colocar o jogo de graça que você paga para tirar os anúncios. Tem N modelos de negócio a você usar. Na minha opinião, o mais importante é você ter uma ideia legal de um jogo, de uma aplicação legal, que você acha que pessoas vão querer usar e que vai ter uma utilidade bacana. E testa, cara. Faz o seu jogo e não espera estar pronto. Monta a mecânica principal dele. Se é um jogo de plataforma, monta um cenário de plataforma. Se é um jogo de, sei lá, de luta, faz um primeiro round de luta com algum outro personagem e dá para seus amigos jogar, dá para seus pais jogarem, né, o pessoal comentou. Testa. Vê se as pessoas acham interessante, se elas gostam de usar aquilo. Receba feedback e aceite feedbacks. Né? Não ache que as pessoas estão defendendo porque elas não gostaram do seu jogo, não gostaram de alguma mecânica. Quanto mais você tiver feedbacks, mais você conseguir refinar o seu jogo para ele ser mais cativante, mais interessante. Porque às vezes você acha que, por exemplo, a gente comentou de tutorial, você acha que a mecânica está muito clara e ela não tá, e ninguém entende por que aquilo tá lá, como aquilo funciona. Então, é importante você receber esses feedbacks e conseguir se adequar a eles. Então é importante você deixar outras pessoas jogarem seu jogo, mesmo muito antes dele estar pronto, inclusive. E refinar as suas. Tá sempre aberto para refinar e melhorar as mecânicas do seu jogo. Nunca trave demais o negócio que você acha que aquele é o jeito certo e ponto final, e ninguém pode opinar e quem não gostou tá errado. Esteja sempre aberto a receber feedback, retorno e melhorar a experiência dos seus jogadores. Mas se você quer fazer um jogo só para você jogar, aí ok. E eu acho assim, como quase tudo na vida, o segundo que você fizer vai ser melhor que o primeiro, e o terceiro é melhor que o segundo. Então, à medida que você for fazendo e for ganhando maturidade, for tendo ideia e for aprendendo, você vai aprendendo e vai sendo melhor. Então, fiz um jogo, mas não ficou tão legal, não gostei. Faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto, muda a mecânica, ou evolui a mecânica que você usou nos outros. O treino é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Você sempre vai melhorar à medida que você fizer mais coisas. Vai lá, Lucas. Ai, caramba, esqueci o nome do cara. O cara do Five Nights at Freddy's. Do que, desculpa? Do Five Nights at Freddy's. Esqueci o nome do criador. Scott Calton. Scott Calton, ele tinha feito vários jogos com os modelos 3D dele, e o feedback que ele recebeu é que os personagens dele pareciam os animatrônicos do Chuck E. Cheese assombrados, porque eles eram muito assustadores e os jogos que ele estava tentando fazer não estavam dando certo, porque eles eram muito assustadores para jogos de aventura e tal. Em vez dele ficar puto com o feedback, ele falou, bom, se os meus modelos parecem assustadores, eu vou fazer um jogo de terror. E aí ele criou o primeiro Five Nights at Freddy's, que explodiu. Que é um jogo com uma mecânica absurdamente simples, né? Você tem quase nenhum controle sobre o que está acontecendo ao seu redor. Isso que deixa o jogo assustador, inclusive, né? Você tem muitas poucas ações que você consegue tomar para se proteger. Você não tem combate, você não tem como se defender. A única coisa que você pode fazer é se esconder. E você tem que ficar racionando a sua energia elétrica, tal, para você para ela não esgotar antes do final do jogo. E é um jogo que explodiu. Tem um monte de sequências que aconteceram depois por causa de alguns feedbacks que ele recebeu, que estavam falando que os jogos deles eram ruins. E em vez dele quebrar por causa disso, ele mudou o rumo de como ele estava criando jogos, de como ele percebeu que ele era bom em uma coisa e ele começou a fazer jogos no que ele era bom. E aí ele investiu bastante em enredo, em colocar pistas, em criar uma narrativa, em contar uma história, em vez de tentar refinar absurdamente os modelos dele para ficarem menos assustadores e tal. Ele falou, bom, se eu sou bom em fazer isso, eu vou fazer isso. E funcionou. Talvez funcione para você. Que eu acho assim, o desenvolvimento de jogos em si, ele não tem só a ver com você ir lá e codificar a física, ou codificar a luz. Ele tem muito mais, ele tem a ver com codificar, vou chamar de codificar,
Remodelar também melhor. Modelar o modelo, fazer o áudio, criar uma narrativa, criar um enredo, um desenvolvimento de um jogo vai muito além da parte de desenvolvimento de código. Tudo bem, eu acho que o Lucas, o João, a gente conhece muito essa parte e gostamos muito disso. Mas vai muito além disso. Um jogo é uma aplicação muito complexa, a gente tem que se preocupar com muitas coisas. Pelo menos é a minha opinião. Não sei se o Raul tem um background disso também, ou se a parte dele é mais a modelagem, não sei o que, não o conheço ainda tão bem. Não, eu também acho por esse ponto, né? Tá passando um helicóptero aqui, foi mal. Mas também vejo bastante desse ponto, sim. E a criação do jogo não é só isso que a gente comentou aqui hoje, né? Não é só o que a gente teve nessa conversa. Vai muito mais além mesmo. E meio que para deixar isso mais claro, né? Eu gostaria de recomendar para quem estiver ouvindo ou para quem quiser ver depois a minissérie documental que a Netflix fez, chamada GDLK, que ela conta um pouco da história das empresas que começaram aí no mundo dos jogos, né? A Atari, a Nintendo e a Sega. E é basicamente isso, mano. Eles contam a história de como alguns jogos, os principais jogos, foram criados, né? Quais eram as ideias, quais eram as mecânicas que eles queriam. E você vê que o que rola por trás é uma discussão gigantesca até o jogo ficar pronto, cara. Então, tem muita coisa. Você pode entrar em muitas áreas. A gente falou aqui da área de desenvolvimento de jogos, né, em si, mas você pode ser roteirista de jogo, você pode ser o artista que só cria as artes e não precisa fazer o restante. Você pode ser o cara que só modela o 3D, você pode ser o cara que programa em cima do 3D. E tem muitos caminhos que você pode seguir dentro da área de games, que hoje a gente não enxerga tanto, que é a mesma coisa também da área de TI, né? Hoje a gente tem um zilhão de nichos na área de TI e que a galera às vezes não enxerga ou não sabe nem que existe. E é a mesma coisa para a área de games, cara. Tudo que envolve tecnologia hoje tem muitos caminhos e você pode se especializar em um, seguir e a carreira vai estar aí na sua frente. Galera, só pra comentar, a gente já passou um pouquinho de 1 hora. Eu tô pensando a gente encerrar e começar uma segunda parte já em sequência. Não sei como é que vocês estão de horário, se tiver de boas pra vocês. Por mim, tranquilo. Ou se quiser fazer amanhã, tô tranquilo também. Amanhã eu acho que seria melhor. Eu já vou ter que parar daqui a pouco, mas amanhã seria bem de boa. João? Por mim, tranquilo também, cara. Amanhã, no período da noite, né? Sim, Durante sim. o dia, amanhã, cara. Durante o dia Bagaceiro o dia é só trabalho. pauleira, pode escala. Até que hora você tem aí, Raul? Se for por pouco, a gente corta já. É pouquinho, tipo 20 minutos só. Beleza. Então vamos parar aqui, a gente continua amanhã a parte 2, pode ser? Perfeito. Pra mim, a hora que vocês falarem é a hora. Pra gente conversar é a hora que for. Fechou. Tem coisa mais que eu acho que seria legal abordar. Acho que você ainda tem mais perguntas, né, João? Tenho, mas a gente consegue fazer amanhã. Aí eu reúno. Eu queria falar de inteligência artificial, de nível de complexidade. Eu acho que vai arrastar um bom tempo. Era um ponto que eu queria colocar também, porque, tipo, por exemplo, no joguinho que eu jogo, se cai a tua internet, depois de um certo limite de tempo, ele estoura e o boneco compra a arma sozinho, pega a arma sozinho e sai. Passando por hora que ele vê alguém, ele para e fica lá, ó, tec, atirando. Se o cara não se movimenta, ele morre. Aí a gente volta amanhã com esse tema. Pode ser então, gente? Pode ser. Tem muita coisa. Tem deep learning que estão se utilizando hoje, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa que hoje se traz do mundo corporativo para os jogos para renderizar e fazer um monte de coisa. Mas a gente pode continuar amanhã sem problema nenhum. Sim. Beleza, então vou deixar um encerramento aqui. E aí amanhã a gente continua, porque tem bastante coisa pra falar ainda. Senão eu não vou conseguir terminar nunca de editar esse podcast. Vai ficar gigante, né? Você falou que passou um pouquinho de 1 hora, tá com quase, sei lá, 1h40. É que a gente conversando, mas... Mas 1h20 já é bastante. Quando o assunto é bom, vai longe, né? Vai. Verdade. Galera,
Vou encerrar. Bom, galera, muito obrigado aí por todo mundo que viu até aqui. A gente vai encerrar aqui a nossa parte 1 de conversa sobre desenvolvimento de jogos. O episódio tá ficando muito legal, tá ficando muito grande. A gente vai quebrar esse episódio em 2 partes, senão eu nunca vou conseguir terminar de editar para lançar esse episódio. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. João, considerações finais? Queria agradecer a presença do Raul novamente e a do Daniel. E logo menos a gente estará com um novo episódio, mais um, a continuação desse. Espero que o pessoal esteja gostando. Valeu! Valeu, João. Bom, Raul, muito obrigado por participar de novo aqui. Você, como sempre, já virou da casa, tá sempre aqui. Tá querendo ocupar o lugar do João também. Então, considerações finais, fica à vontade aí. A casa é sua, a gente continua esse papo depois. Beleza. Só agradeço mesmo, mais uma vez, por me chamarem aí, né? Só deixar um alerta aqui, Johnny, toma cuidado. E uma recomendação aí pra todo mundo. Assista essa minissérie aí da Netflix, a GDLK, que vale muito a pena. Show de bola. Daniel, muito obrigado por participar aqui com a gente de novo. Sempre um prazer ter você de volta. A gente vai voltar a conversar, inclusive, sobre desenvolvimento de jogos no próximo episódio, mas vamos falar sobre outras coisas também, com certeza. Muito obrigado por participar e pode dar suas considerações finais, a casa sua. Sempre um prazer, Lucas e João. Sempre quiser chamar, sempre quiser conversar, pra gente conversar é sempre bacana, é sempre legal. A gente já fazia, pelo menos o Lucas já fazia muito isso, faculdade, pelo mundo, então precisando conversar, precisando alguma coisa, pode chamar, é sempre um prazer. E assistam o documentário que o Raul comentou, que realmente é um documentário muito bacana, vale muito a pena para quem se interessa pela área. Muito obrigado. Valeu, galera. E amanhã vamos jogar Among Us também. E valeu, gente, por todo mundo que ouviu até aqui. A gente continua no próximo episódio falando ainda sobre desenvolvimento de jogos. Tô falando enrolado. Falando ainda sobre desenvolvimento de jogos. Sigam a gente no nosso Instagram, Arc_Code, nosso Facebook, Arccode01, nosso Twitter, Arc_Code, nosso Linktree, todos os nossos links, Arc_Code. Nós estamos no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube. Sigam a gente lá. O podcast Acabou Café, Arccode, procura no YouTube que você vai achar. E é isso aí. E até o próximo episódio. E valeu, galera. Esse é o podcast preferido do John Carmack. E até mais. Muito bom, muito bom. Muito bom. Esse é o podcast que tem um impostor entre nós. Um impostor. Eu acho que é o Lucas. Com certeza é o João. Meu... Não são dois? Tinha um rapaz. Daniel? O Eduardo, não é? Eduardo. Eduardo. Caralho, Daniel o Daniel e o Daniel designer. Dois Daniel. Eu acho que um Daniel só é o suficiente. Não, pô, você não viu? Ele. O John não presta atenção no grupo? Puta que pariu. Não, eu presto, mas é porque tá. Eduardo. Ele botou Daniel no nome do Eduardo do WhatsApp dele, tá ligado? Ele tá, nossa, os dois Daniels aqui. Eu vi que o Eduardo postou um áudio de 1 minuto e meio ontem, mas eu confesso que eu não ouvi. Cara, o meu. Não ouvi, não. Então, não sei o que ele falou. Eu também não sei, deixa eu ver. Não, ele postou um áudio de 1 minuto e meio e ele mandou áudio depois também no particular pra mim. Você não precisa botar o negócio pra todo mundo ouvir aqui, cara. Vai entrar na gravação que eu tô gravando, porra. O que tem? Eu vou botar Você o pedido de apaga desculpa depois, dele na você gravação. edita. Isso é bom. Só fazer um cortezinho. Cortezinho. Não, ele falou. Mas ele pediu desculpa, ele falou que não ia conseguir rolar, que ele tá com os projetos enrolados e tal. Mas, tipo, porque ele participar da próxima e foi isso. Ele pediu desculpa por não conseguir participar, porque ele tá pegado com umas paradas. Eu entendo, eu também tava pegando essa semana, foi uma merda. Então, isso aí, faz parte. E galera, uma merda pra geral. Vou aproveitar pra divulgar o trampo dele. O Edu não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas quem puder ir lá no canal dele, Duca Show, é show, e é Duca. Entra lá. É um canal que fala sobre jogos, sobre videogames e tal. Então, galera, shout-out aí pro nosso brother, grande Eduardo. Ele tá aqui com a gente porque ele tá ocupado mudando a carreira pra ser salva-vidas de rodeio.